Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e também através do satélite Eutelsat 8 e por todos os meios, pela internet também. Hoje, sexta, 19 de janeiro deste ano de 2024, 12 de janeiro de 2024, e uma saudação ao reverendo José Bermudes Marim, onde se encontra, e a todos os ministros e todos os irmãos. Nesta ocasião, temos o tema, a trajetória do ministério de Elias por 5 vezes, que foi pregado no dia 2 de abril de 2017, aqui em Cayey, Porto Rico. Ele leu a escritura do Monte da Transfiguração, relatado ali em São Mateus, capítulo 17, começou no versículo 16, do versículo 27 a 28, e depois já passa ao 17, e leiamos a porção de Marcos, São Marcos, no capítulo 9, onde nos diz: essa porção aqui, e vamos ver aí o que nos diz o nosso irmão William em sua anotação. Diz, São Marcos capítulo 9, versículo 1 em diante, diz: também vos digo, em verdade vos digo, que alguns dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E aí desenha uma estrela de Davi. 6 dias depois, e escreve 6.000 anos. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou a sós à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. No capítulo 9 de São Lucas, do versículo 28, nessa porção, nessa parte onde Lucas relata, ali ele diz, escreve 8, ou seja, diz, Lucas diz, capítulo 9 de Lucas, vamos ver, nesses capítulos, para ver o que o nosso irmão William nos escreveu ali, o qual tem uma relação muito grande. Vejam, no versículo 28 do capítulo 9 de São Lucas, aconteceu que cerca de 8 dias depois, e aí ele escreve, depois do tempo dos apóstolos e os 7 anjos, e desenha uma pedra angular e as eras, escreve 7, a sétima era, e em cima a pedra angular ele escreve 8. E continua dizendo, em Marcos 9, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo branca, como nenhum lavamento na terra as poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus.
Y él escribe abajo, E ele escreve embaixo, aí nessa Bíblia escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11, 11 do 3 ao 7 y 1, o sea, el capítulo e 1 de 1, ou seja, Apocalipse. capítulo 1 de Apocalipse. Y les apareció Elías con E apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Y él en esta Biblia escribe E nessa Bíblia ele escreve: 6 días después, es 6 igual, dias depois é igual, 6 dispensações depois. 7 días es igual, 7 dias é igual, séptima dispensación. sétima dispensação. 7 días es igual, 7 séptimo dias, milenio. sétimo dia, ou seja, é igual a El reino sétimo de milênio. Dios es igual O reino de la iglesia. Deus é igual à igreja. Y sigue diciendo, E continua dizendo: Marcos, em Marcos, entonces Pedro dijo a Jesús, então Pedro, Maestro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, pues estaban espantados. pois estavam eles aterrados, pois não sabiam o que falavam. Vejam, ali eles não tinham conhecimento, a revelação El cumplimiento do cumprimento de lo que sería la segunda do que venida seria a del Señor. segunda vinda do Senhor. Entonces vino una nube A seguir veio uma que nuvem les hizo sombra, que os envolveu, y desde la nube una voz e que dela decía, uma voz "Este es mi hijo amado". dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Y ahí dibuja una estrella de David. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Y E sigue diciendo, continua dizendo: vamos a ver acá Vamos ver aqui en Lucas, em Lucas, que dice en el verso, que capítulo 9, diz no verso capítulo 9, 29, versículo 29: y entre tanto que oraba, la apariencia de su E aconteceu rostro que se hizo enquanto ele otra, orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estaria para cumprir em Jerusalém. Verso 31, Aí do lado do estrella de versículo 31, ele desenha uma estrela de Davi. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de Pedro sueño, e seus mas companheiros permaneciendo despiertos, achavam-se vieron la gloria de Jesús. premidos de sono, mas os conservando-se acordados viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. E aí desenha outra estrela de Davi. Y en el verso 29 de este capítulo E no 9 de versículo San Lucas, 29 desse capítulo 9 de São Lucas, no versículo ahí 29, dibuja también una ali ele estrella de também David, y desenha abajo uma del estrela de verso Davi 30 escribe e abaixo no Moisés versículo y Elías. 30 escreve Moisés e Elias. Apocalipsis 10 del 1 escribe Pedro, o sea, Ele escreve Pedro, la escritura de Pedro, pero ou no seja, uma coloca escritura de allí Pedro, mas ele não coloca aí o capítulo, o número, e escreve Apocalipse 10 do 1 ao 11, 14 do 14 ao 20, 19 do 11 ao 21, 17, 14 y 1, e 1, 16. 16. Y Daniel, E 2, Daniel del 2 do 45. 44 ao 45. Y vamos a Marcos. E donde vamos tuvimos en a Marcos, onde nós paramos, em Marcos, capítulo 9, capítulo 9, dice, y diz: luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús E solo. depois, e eles de relance olhando ao redor, ninguém mais viram com ele senão Jesus.
E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com ele senão Jesus. Ao descer do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-nos, dizer: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então eles lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado, eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como ao seu respeito está escrito. E ele escreve nessa parte de São Lucas, em donde está el párrafo 9, onde está o parágrafo 9, capítulo 9, versículo 35, aí desenha uma estrela de Davi e escreve Deuteronômio 18, do 15 ao 19. A trajetória do ministério de Elias por 5 vezes. Podem se sentar, por gentileza. Agora aqui, nesses capítulos de São Mateus, São Marcos e São Lucas, nos fala de tudo o que aconteceu ali no Monte da Transfiguração, o qual estava sendo mostrado com antecedência o que seria a vinda do Senhor. Na anotação da Scofield, aí embaixo em Mateus, diz: na cena da transfiguração aparecem em miniatura todos os elementos que o reino vai ter na sua futura manifestação. O reino, pois, é a igreja, e a manifestação, pois, é a manifestação de Deus no cumprimento da sua vinda. O Senhor se revela não em humilhação, mas em glória. Moisés, já glorificado, representa os redimidos que, através da morte, entraram ao reino. Elias, também já glorificado, representa os redimidos que, mediante seu translado neste mundo, entraram no reino. Pedro, Tiago e João, que ainda não foram glorificados, representam por ora Israel na carne no reino futuro. A multidão ao pé do monte representa as nações que serão trazidas ao reino depois que esse tenha se estabelecido sobre Israel. Isso tudo ele sublinha. Agora vejam. Que depois, aqui também em Mateus, ele escreve embaixo: 6 dias depois é igual 6 dispensações depois. 7º dia é igual 7ª dispensação. 7º dia é igual 7º milênio. Agora isso tudo, vejam, tem outras anotações aí que nós podemos. Amanhã nós já poderemos entrar um pouquinho mais de cheio nisso aí, mas vejam, na trajetória do ministério de Elias, no programa divino, o qual é o tema que ele pregou ali, no dia 3 de dezembro de 2011, aqui em Caiei, Porto Rico. O tema é Elias na trajetória do programa divino, nos diz:
E o ministério de Elias, porquanto está no meio da igreja, então encontramos precursando um quinto Elias, e também precursando a Moisés, e precursando também ao Messias, ao Cristo. Está precursando a três ao mesmo tempo, três ministérios, e consequentemente estará primeiro no meio da igreja, no meio do cristianismo, e depois no meio dos judeus. É o entrelace que ele pensou que correspondia fazer a ele, ou seja, o entrelaçamento de gentios e hebreus, ou seja, que a ele corresponderia fazer esse entrelaçamento. Mas veja, não era para o seu tempo e muito menos para o tempo onde Deus esteve nos trazendo as boas novas, mas Deus lá estava abrindo esse caminho para esse tempo final. Ou seja, estava preparando o caminho, esse poderoso arcanjo, preparando o caminho, deixando tudo pronto para que quando estivesse se cumprindo esse entrelaçamento já, ou seja, a realidade, ou seja, não potencialmente, mas a realidade, tudo já estaria feito, o caminho todo já estaria feito. Ou seja, para que ele faça uma obra rápida, esse trajeto já tinha que estar efetuado para que dessa forma, nessa obra rápida, uma mensagem que rodeará a terra, mensagem curta, dizem em outros lugares, que estremecerá, veja, o mundo. Agora vejam como cada um deles desejava, almejava essa bênção. E o nosso irmão William diz, mas não foi permitido fazê-lo, porque ainda não era o tempo, e não era através do quarto ministério de Elias, mas tem que ser no quinto ministério de Elias. Agora, por que nos diz no livro de citações, na página 165 do livro de citações, parágrafo 1471, diz, esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi só um homem. Agora tivemos os Elias e abrigo dos Elias e mantos dos Elias e tudo dos Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir, segundo Mateus 17, Lucas 17, 30, que diz que o Filho do Homem há de revelar-se entre o seu povo, entre a sua gente. Não um homem, Deus, mas vai vir por um profeta. Ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. E lembre que se fosse assim, o nosso irmão William nos disse, um pertenceria a uma dispensação e o outro a outra dispensação. Se são dois profetas maiores, se são profetas de eras, pois um pertenceria a uma era passada e o outro a outra era que vem. Mas nunca ministrando nesse mesmo tempo, nesta mesma era, com esta mesma dispensação. Agora o Espírito de Elias, vejam, é manifestado pelo Espírito Santo, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo, ou seja, operando esse ministério, porque esse é o Espírito Santo o que opera os ministérios. Agora nosso irmão William continua dizendo, por isso, em uma ocasião ele disse, virá do ocidente um cavaleiro num cavalo branco, percorreremos este caminho mais uma vez. Se o ministério de Elias, o que está na quarta manifestação, vai percorrer mais uma vez, pois, por uma quinta ocasião, o qual na página 166 do livro de citações, parágrafo 1485, nos diz, agora eu estava envelhecendo e pensei, Deus vai ter outro avivamento, eu vou ver outro tempo. Só lembre, do oeste vai vir um cavaleiro no cavalo branco, cavalgaremos este caminho de novo. E escreve, quinto Elias e segundo Moisés. Isso é correto, tão logo quanto estejamos prontos. Veja, é uma promessa, ou seja, ele escreve bem em cima, cavalgaremos
porque o ministério de Elias vem acompanhado com o de Moisés, o qual nos diz aqui, o nosso irmão William continua dizendo, e vai ser com Moisés, portanto, estarão os ministérios de Elias e também de Moisés no meio do cristianismo e daí ao povo hebreu. Aí vai ser que vai se realizar o entrelaçamento. Não se realizou o entrelaçamento nem com o reverendo William Branham e nem com o nosso amado irmão, Dr. William Souto Santiago. Não teve esse evento do Evangelho passar aos judeus. Assim como Pedro e Paulo trouxeram aos gentios, o Evangelho vai voltar, disse no livro das Eras, aos hebreus, e o rapto acontecerá. Ou seja, que nenhuma dessas duas ocasiões aconteceu. E não aconteceu rapto, certamente, porque é por meio dos ministérios de Moisés e Elias que se leva o Evangelho aos hebreus e então vai acontecer o rapto. Ou seja, que para que o rapto aconteça vai ter que ter uma ressurreição e uma transformação. Portanto, Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, tem que levar o Evangelho aos hebreus através desses ministérios que têm que estar operados em carne humana, porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós 3:7, ou seja, que Deus, para Deus cumprir essa promessa, vejam lá, foi mostrado no Monte da Transfiguração a ordem da sua vinda para o último dia. Agora continua dizendo, vejam, e aqui também, onde ele nos fala que vai chamar Moisés com ele, isso está na página, vamos ver aqui, a 56, a 57, do parágrafo, vamos ver aqui, parágrafo 494 diz, da página 57 diz, o espírito de Elias, fora desta igreja gentia, apenas continuará diretamente adentro desta igreja judaica, e desenha uma pedra angular e as eras, e da sétima era uma seta, e uma setazinha ia até a pedra angular. Ou seja, esse ministério passa da sétima era, passa a era de pedra angular. E vai diretamente adentro e vai chamar Moisés com ele. Aleluia. Vocês veem? E ele vai pregar a mesma mensagem de Pentecostes aos judeus. E escreve ano de jubileu, Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém. Vocês veem? Vai ser a mesma mensagem pentecostal que estes judeus vão pregar diretamente outra vez a eles. E escreve a era judaica, a era gentia. Era judia igual a dispensação do reino e era da pedra angular, uma pedrinha angular. Agora nosso irmão William continua dizendo, isso tudo está ligado a uma visão, a visão da carpa. Não pode se desligar uma coisa da outra, ou seja, não pode se desligar esse ministério de Moisés e Elias da visão da carpa, do cumprimento da visão da carpa. E tem que ser através de um instrumento, de um véu de carne, que esteja vivo. Não podem nem acrescentar e nem tirar a palavra. Aqueles que digam que ainda falta que venha nosso irmão William para terminar o trabalho, aí estão acrescentando a palavra. Porque Deus nunca tem trabalhado desse jeito. E porquanto não aceitam a forma, a maneira provista por Deus nesse tempo final, pois então eles se põem a acrescentar e a tirar a palavra, o qual são pragas acrescentadas ou que o seu nome seja apagado do livro da vida. Porque uma pessoa assim não está escrita no livro da vida do Cordeiro. Uma pessoa que fala desse jeito e que combate o programa divino. Agora continua dizendo,
A terceira etapa vai ser para a noiva, portanto, vai estar no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, se manifestando essa terceira etapa. Como Deus sempre se manifesta no meio da raça humana? Por meio de um véu de carne. E esse véu de carne estaria manifestando essa terceira etapa. Também vai ser para as virgens insensatas, ou seja, o cristianismo completo, vai impactar o cristianismo completo e vai ser para o mundo também. E isso está na página 119 do parágrafo 1057, já no final, onde nos fala que a terceira etapa vai ser para a noiva. Diz, vamos ler essa partezinha aí. O que eu estou, um pouquinho antes diz, temos que parar aqui um minuto até que isso comece, até que isso aconteça aqui para alcançar. Então, no tempo e a pressão está em um lugar onde tu estás oprimido. Então, olha, o que estou preparando para te dizer nesses momentos, para te falar nesses momentos. Olha a terceira etapa, então vai ser absoluta e totalmente para os perdidos, mas vai ser para a igreja e suas fátuas. E a noiva. E continua dizendo, que é o que o nosso irmão William está nos dizendo aqui, e vai ser para o mundo também, e o mundo também, a humanidade, em todas as esferas, serão impactadas as esferas da humanidade. E vai impactar os judeus também, porque quando vejam Cristo vindo por sua igreja, por sua noiva, eles vão dizer, este é o que nós estamos esperando, mas ele vem por sua igreja para dar-lhe a fé para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, muitas pessoas poderão dizer que quando eles o vejam vir por sua igreja para dar-lhes a fé de rapto, vai vir como pensaram os líderes religiosos da religião hebraica daquele tempo, que viria do céu e abriria o céu e aconteceria um evento pomposo ali e o identificariam em seguida, porque imagine algo assim sobrenatural que venha no meio do povo hebreu, já o mundo todo o identificaria, desceria ali e julgaria ali e todas as coisas que eles inventaram. Mas quando se cumpriu essa escritura, vejam, que então não foi do jeito que eles estavam esperando. Chegou a eles em um simples carpinteiro de Nazaré. Ou seja, que o cumprimento do que eles estavam esperando, eles já tinham ali. Por 29 anos e meio no meio deles, se criou no meio deles. Na sua mesma cara, na frente deles, estava por ali. Por isso, era comum que ele falasse assim, mas esse não é o filho de José e Maria? Conhecemos os parentes dele, conhecemos seus irmãos e irmãs, como agora vai dizer que ele é o Messias? Que é o parágrafo 176, na página 22, onde diz, e aí estão essas duas testemunhas, quando eles atormentem o mundo com as suas pregações, vejam como é que atormentam o mundo com suas pregações. Aí o veem. Para eles, isso é um tormento. E rangem os dentes e se incomodam. Estes são os espíritos da quinta dimensão nessas pessoas que se enfadam. Isso é atormentá-los. Depois
atormentados vão ser en el infierno. atormentados no inferno. Pero primero se Mas cumple acá. primeiro se cumpre aqui. En esta parte, Nessa parte, ahora miren, agora vejam. y allí están esos dos testigos. E ali estão essas duas testemunhas. E quando eles atormentam o mundo com as suas pregações e reúnam outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez para que creiam, quando vejam a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles vão dizer: olhai, esse é Deus a quem esperávamos, é Ele, mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. Agora, quando é que eles o verão? Vejam, quando esteja nesse tempo, trazendo a noiva a fé de rapto, o qual é neste tempo final, o qual é o que estamos vivendo. E já se vê esse efeito de, pela palavra falada, já estarem sendo atormentados muitas pessoas, muitos líderes religiosos, porque tudo começa em uma forma progressiva. E começa esse tormento, vejam, e no meio disso tudo, já para o povo hebreu, identificá-lo, vai ser quando já esteja essa parte, essa etapa dos sinais e milagres físicos, o qual é para a igreja noiva uma vindicação de toda essa obra e ministério subcarpa, trazendo a fé de rapto, a palavra sendo falada no meio da sua igreja, os trovões. Agora vejam, eles esperavam ali de certa forma e veio de outra, do qual aqui nos diz na mensagem Revelando a Deus, página 20 e 21 diz: depois, Paulo, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, no seu caminho a Damasco, ali novamente estava aquela coluna de fogo que tinha saído do véu. Glória a Deus. Ele estava atrás do véu. Agora vejam isso aqui. Ele estava atrás do véu. Agora ele estava atrás do quê? Véu de carne, vejam, pele atrás do véu, ou seja, o templo no lugar santíssimo, ali estava atrás do véu, pele de texugo. E quando esse véu foi rasgado no dia da crucificação, o véu na qual ele estava envolvido foi rasgado no dia da crucificação. O trono, assento de misericórdia, se viu à plena vista. Agora vejam como o véu. Agora vamos um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aí abaixo, para que vejam algo aqui. Diz: agora os judeus não podem entender como que Deus podia ter misericórdia por um povo pecador e perdido como nós, mas eles não podiam ver a este que estava dando misericórdia, porque ele estava oculto. Ou seja, ele estava dando misericórdia enquanto não estava feito este sacrifício perfeito durante a dispensação da lei. Vejam, através desse bode, os pecados eram perdoados, mas lembrem que não tirados, apenas cobertos. E eles não entendiam como era isso, porque não podiam ver atrás desse véu que estava ali, colocado no lugar santíssimo, essas peles de texugo. Agora, estava oculto, não sabiam quem estava dando misericórdia. Ele estava atrás no lugar de misericórdia, no interior, coberto com peles de texugo que pendurava para escondê-lo. Anteriormente, se qualquer homem entrasse atrás desse véu, era a morte súbita. Agora vejam, para esse tempo final, para ver o assento de juízo, ou trono de juízo, não percebem que está à simples vista este assento de juízo, este trono de juízo, o qual antes não se via.
Ali não se via o assento de misericórdia que estava durante as eras e antes, na dispensação da lei, estava ali coberto esse lugar santíssimo com essas peles de texugo, e não podia se ver a glória de Deus, a coluna de fogo ali. Depois, nesse dia de crucificação, veja, o véu se rasgou em dois, e puderam ver a esse que estava realizando estes sacrifícios que as pessoas, que os sacerdotes efetuavam pelo povo, podiam vê-lo, o qual compartilhava a misericórdia. Os pecados eram cobertos, mas realizando Deus ali aquele sacrifício perfeito, então foram tirados. E puderam ver aquele que compartilhava misericórdia durante as eras. Tem estado o Espírito Santo, depois que foi derramado ali no dia de Pentecostes, por meio dos apóstolos, depois por meio de cada anjo mensageiro, e o povo, em cada era, recebeu misericórdia, recebeu essa obra de sacrifício na cruz do Calvário ali, e o viram compartilhando misericórdia, velado e revelado em cada anjo mensageiro de cada era. Agora foi falado de que esse trono iria mudar a trono de juízo. Então ali, o que nos diz em Lucas, que no versículo 29, capítulo 9, enquanto orava, a aparência do seu rosto se fez outra. Ou seja, vejam que para a sua segunda vinda, em juízo, com o título de Filho do Homem, que é profeta, e Filho de Davi, vejam, que aí, então o mundo poderá ver atrás do véu e poderá ver o cumprimento como juiz, como leão da tribo de Judá. Agora, veja o que continua dizendo aqui. Anteriormente, se qualquer homem penetrasse atrás desse véu, era morte súbita. Vamos receber umas eleições aqui mesmo, alguns minutos. Veja, se você pode receber. E atrás daquelas peles, até uns dos filhos de os sacerdotes tentaram ir em uma ocasião e morreu. Não vá atrás desse véu. Isso foi os filhos de Arão ali, vejam. O homem que entrou atrás, por quê? Não tinha redenção alguma ainda, era apenas potencialmente. E qualquer coisa potencial não é ainda a coisa real. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve: o potencial ainda não é o real. Apenas potencialmente havia redenção. O pecado era coberto, não redimido, ou seja, não era remetido. Remetido quer dizer divorciado e lançado de lado. E o sangue do cordeiro e bodes não podiam fazer isso. Assim que o Senhor se escondia atrás de um véu. Agora, atrás daquele véu, onde ele se escondia, entrar ali, o homem cairia morto se entrasse ou tentasse entrar depois do véu, atrás do véu. Mas desde o dia de Pentecostes, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de alto a baixo para aquela geração, Jesus foi esse Deus velado. E quando ele morreu na cruz, e quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpagos e rasgou aquele véu de cima a baixo, de tal forma que o assento de misericórdia se viu plenamente. E é assim nesse tempo final. Porque esse trono de juízo se vê plenamente. Ali se viu plenamente vendo a Jesus.
enquanto eles estavam cegos demais para poder vê-lo. Como Moisés disse aqui. Ele escreve aí, Deus enviou fogo, relâmpagos, etc., para rasgar o véu. Como Moisés disse aqui, Paulo disse, lendo de Moisés, quando Moisés é lido hoje, o véu ainda permanece em seus corações. Ó irmão, irmã, foi isso que os judeus fizeram quando o véu foi rasgado. E Deus esteve à plena vista deles pendurado na cruz. E dessa forma também vai estar à plena vista deles, estirado ali, colocado ali, como diz em Apocalipse 11, estará à plena vista deles. Será possível, e desenhe uma estrela de Davi aí, será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? E ele escreve aí, na segunda vinda, os gentios fazem a mesma coisa que os judeus fizeram na primeira vinda. Oh Deus, quando eles têm tido as eras da igreja, do Filho de Deus, mas quando agora o véu dessas denominações e coisas, este véu de tradição que temos tido desde Pentecostes, quando a tradição eclesiástica foi rasgada, as coisas que as pessoas vão dizer, o dia de milagres passaram, essas coisas, Deus tirou o véu e trouxe a plena luz, e eles estão preparados para voltar a crucificá-lo. É exatamente assim. E um pouquinho mais abaixo, vamos continuar aí, porque vejam, isso aqui é muito importante. Continua dizendo, o Deus revelado à plena vista, eles deveriam ter visto ele parado ali. Mas era muito comum, ele era um homem ordinário, eles não podiam vê-lo. Veja, ali estava um homem. Bom, eles disseram, essa figura vem de que escola? Essa pessoa vem de que escola? Agora lembre, quando aquela lança tocou o seu rosto, este espírito abandonou o templo. O rosto de sacrifício se virou e um relâmpago entrou no templo e rasgou o véu. O que aconteceu? Ali estava Deus pendurado no Calvário. Ali estava o seu Deus pendurado no Calvário. Eles estavam cegos demais para vê-lo. Foi colocado à sua plena vista e ainda não veem. Estão cegos. Deus velado em um ser humano, e desenha uma estrela de Davi. E tudo isso é paralelo na sua segunda vinda, porque seria paralelo em tudo. E Deus colocou a plena vista. Colocou a plena vista. E ainda não veem. Estão esperando algo sobrenatural. Estão esperando que Ele venha do jeito deles e cumpra essa promessa do jeito deles. Mas Deus aqui nos mostra como estava cumprindo essas escrituras diante dos seus olhos e não puderam vê-lo, não puderam reconhecê-lo pela forma simples que o cumpriu. Ou seja, que não esquadrinharam, podiam ter a letra, podiam ter as mensagens. E porquanto não tinham a revelação e não entendiam o programa divino, então essa letra acomodavam da sua própria maneira, satisfazendo-os para satisfazer a sua incredulidade. Lembrem que ele se apresentou a Paulo depois disso e a Pedro na prisão como a coluna de fogo, vocês lembram? E nos últimos dias ele tem que voltar novamente, mais uma coluna de fogo tem que voltar para manifestar o Filho do Homem. Vejam, para mostrar a palavra, a luz, as tradições que serão lançadas fora. Ninguém o impedirá. Vai ser feito de qualquer jeito. Deus simplesmente destroça essas denominações e tradições e desenha uma estrela de Davi. Veja, como dizer, desmonta tudo isso que vinham fazendo, que era denominacional.
Que tipo de espírito será que o fará? O mesmo que fez no início. Veja o que ele fez nos dias de Elias e nos dias de João. Jogais por vós mesmo ter Abraão como pai, porque Deus é capaz de levantar filhos de Abraão dessa pedra. Vem, não pense porque eu pertenço a isso, eu pertenço àquilo. O vem, Deus rasgando o véu e não para mostrar quem ele é. Vejam, vigie o véu quando rompe aqui agora, encontramos ele agora. E em uma ocasião, se o homem penetrasse esse véu, era morte súbita. Agora é morte não passar através dele. Amém? Se você não pode romper esse véu de tradição, romper essa parede denominacional, para ver a Deus em seu poder é morte. Aí desenhe uma estrela de Davi. Ou seja, se você não rompe essa parede denominacional, jamais vai poder ver esse trono de juízo, mas que para os escolhidos, os que recebem a sua mensagem, recebem misericórdia. Por isso, não entrar atrás desse véu hoje é morte. E entrar é receber a misericórdia, porque ele já não está fazendo intercessão e já não está para olhá-lo como cumprimento da sua primeira vinda. Agora não é olhar Jesus no cumprimento da sua primeira vinda. Agora é olhar o Filho do Homem com o seu rosto sendo outro, transfigurado. Diante dele se transfigurou, ele diz ali. Ou seja, diante dos discípulos mesmos e diante da igreja noiva mesmo, ele está cumprindo esta promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos, com os ministérios de Moisés e Elias sendo manifestados no meio da igreja para trazer-lhes a noiva que está pronta, está a ponto de ser raptada. Trazer o quê? A fé de rapto. Naquela ocasião era mortal penetrar o véu. Hoje, não penetrá-lo traz morte. O assento de misericórdia em pleno está à vista. Qualquer um pode vê-lo. O véu foi rasgado e escreve o assento de misericórdia. O assento de misericórdia em pleno está à vista. Agora lembre que o assento de misericórdia, sob a dispensação da graça, era Jesus, era Jesus Cristo. E agora o assento de juízo é o anjo do Senhor Jesus Cristo, prometido, que estaria manifestado no meio da sua igreja em uma grande carpa catedral, ministrando, operando esse Espírito Santo, o ministério de Moisés e Elias. Tudo é simples, tudo é posicionar, localizar onde está o anjo do Senhor Jesus Cristo, operando no tempo em que a pessoa está vivendo. Agora, veja, continua dizendo o nosso irmão William. Portanto, primeiro corresponde ao Espírito de Deus realizar uma obra no meio da igreja, no meio do monte espiritual de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os que estão sob o novo pacto. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, nos diz, na página 50, diz, e agora, nesse dia, ele quer ter alguém, ele escreve Moisés e Elias, que o possa ver tão claro, e escreve em cima também, vê-lo claro, até onde possam deixar que a palavra... Agora Jesus o viu tão claro e foi tão perfeitamente destinado para este mesmo dia que Deus expressou em todo o movimento de Cristo. Ele foi a revelação de Deus, ou seja, Deus revelado. Agora, ele santificou uma igreja com seu espírito e seu sangue para que pudesse revelar toda a promessa para esse último dia. Escreve hoje, revelar hoje, escreve aí também. Agora é fácil voltar e recolher o que os outros deixaram e nesses últimos dias, por seu Espírito Santo, revelar todos os mistérios dos 7 selos. Vem, ele está se expressando
Esse é o seu propósito. Por isso ele morreu. Essa é a segunda parte da sua tríplice manifestação. Primeiro se expressou em Cristo, depois se expressou na igreja, e é o mesmo porque Cristo é a palavra. Agora, a igreja chega a ser a palavra, quando permite que esta se expresse através dela. Mas quando aceitam a denominação híbrida, como então a palavra pode se expressar através dela? Ou seja, quando uma igreja, vejam, quando uma igreja se denomina, aí a palavra não flui. O que diz aqui mais adiante diz, mas melhor, faz terra, ou seja, faz grão. E se produz um curto-circuito e se funde o fusível, faz um aterramento. Ou seja, aqui já tem muitas igrejas que já se fundiu o fusível, estão fundidos espiritualmente e não sabem. Estão em curto. Mas quando a corrente flui livremente, a palavra de Deus e se expressa, então as obras que eu faço, vocês também as fareis. Por isso, é que esse grupo, onde pode colocar bem a palavra, vejam, este é o grupo que não vai se denominacionalizar nunca, porque no meio dela está esses ministérios, e então aí a palavra flui no meio da igreja. Por que não flui nos outros, nesse 1% que está representado ali em Judas Iscariote? Vejam, de 12, esse 1% contra esse grupo desses 11 e de Cristo, de Jesus. Ou seja, que Judas representa aos que nesse tempo final, que é um grupo pequeno, atacam a esse grupo que está fluindo a palavra no meio deles. E vejam, outro ângulo também, o grupo pequeno de escolhido de Deus, comparado com todo o cristianismo, pois é um grupo pequeno. E aí tem os dois ângulos para satisfazer a necessidade de muitos que falam, aqui somos do grupo pequeno, mas vejam, são do grupo pequeno e são os que atacam, pois então já estão identificados de que grupo pequeno são. Claro que é um grupinho pequeno, mas é um grupinho pequeno se estiverem do lado de Deus e sua obra, pois comparado com o cristianismo é um grupo pequeno, mas se é um grupo pequeno que está atacando a obra de Deus, o programa divino, o qual foi precursado pelo reverendo William Branham e as boas novas que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, manifestado em William Soto Santiago, operando lá a sua palavra, Deus, e nos trazendo as boas novas, pois, quando esse cumprimento está se dando a conhecer, tudo o que eles falaram, e Deus está cumprindo, pois essas pessoas que estão contra esse programa, pois aí estão representados nesse grupinho pequeno de Judas Iscariote. Simples assim. E continua dizendo, e nos últimos dias isso chegará a acontecer. Eis que vos envio Elias, o profeta, o qual converterá o coração dos filhos à fé dos pais, e nesse tempo vai ser quando poderá se expressar na plenitude da sua deidade através da sua igreja, e assim ter a preeminência nessa igreja. Oh, irmãos, que coisa! Foi homem ungido, mas agora é o pescoço ungido, e tudo isso é para produzir uma noiva ungida. E o noivo? E estes, com o que são ungidos? Aceitando o que rejeitaram Adão e Eva. Ou seja, que os que rejeitam, nesse tempo final, a mensagem que está nos trazendo, ou nos trouxe o reverendo William Branham, e a mensagem que o Dr. William Soto Santiago nos trouxe, o que rejeita essa mensagem, pois estão rejeitando como Eva o fez. E eles podem dizer, não, nós não rejeitamos a mensagem, mas nós cremos nessa mensagem. Sim, mas o cumprimento daquela palavra, dessa mensagem, o qual está à vista de vocês, vocês estão rejeitando. Portanto, estão rejeitando a mensagem, porque tem à vista o cumprimento dessa mensagem,
e não querem aceitar, portanto, rejeitaram a mensagem do irmão Branham e a mensagem do irmão William. Aceitando essa noiva ungida, aceitando o que Adão e Eva rejeitaram, voltando assim com a unção da palavra, porque ele mesmo falou: a minha palavra é espírito, são ungidos com a palavra. Agora ele volta com o que Eva rejeitou e ele diz: título de propriedade. E nós aceitamos. Você vê como é esta condição híbrida, ou seja, das denominações que rejeitam, como Eva rejeitou ali o título de propriedade. É igual como aconteceu com Eva, e disse a Eva: não faças isso nem aquilo, mas isso aqui sim, pode fazer. E ele escreve: os ungidos com a palavra, do lado direito, e do lado esquerdo escreve Deus encarnado, e abaixo escreve: a noiva hoje aceita o que Adão e Eva rejeitaram, o qual foi a palavra, o título de propriedade. Vejam que parte aqui rejeitam como Eva fez, o qual fez ali Judas Iscariote, rejeitou a palavra, o verbo. E no tempo de Eva, que ele diz que rejeitaram o título de propriedade, mas nesse tempo final, a igreja noiva, onde a corrente, a palavra flui no meio dela, ela sim aceita e recebe este título de propriedade. E agora continua dizendo: depois Satanás chegou e lhe disse, ou seja, Eva, veja, bem sabes, e ela deu a meia volta e o ouviu. Mas a Eva dos últimos dias não fará isso, porque está predestinada para não fazê-lo, ela não vai fazer. Deus sabe que vai ser assim, porque Ele falou que a sua igreja vai estar presente sem mancha nem ruga. Ou seja, que Ele vem nos dizendo a mesma coisa que disse a Adão e Eva ali. Ele estava dizendo, veja, ele disse a Eva: não faça isso nem aquilo, mas isso aqui sim, pode fazer. Não é o que o Espírito Santo, o anjo do pacto, a coluna de fogo, está nos falando nesse tempo final? Veja, isso é desse jeito, isso não faz desse jeito, Deus não se agrada com isso, mas Deus se agrada sim com isso. Aqui está o que o irmão Branham falou, está aqui o que o irmão William falou, aqui está isso, corrige isso, vamos sair corrigindo, vamos à santidade, vamos caminho à santidade. A mesma coisa que ele falou a Adão e a Eva ali, caminhando para serem perfeitos. Agora, ela se voltou, ela não quis, ela deu meia volta, não quis ouvir isso, a mesma coisa que fizeram. Como pode dizer que a pessoa não pode se pintar, ou então a pessoa não pode cortar o cabelo, ou a pessoa não pode usar calça, as mulheres? Vejam, rejeitam a mesma coisa que Eva rejeitou, dão as costas, dobram a cara. Comigo isso não dá certo. É a mesma coisa que aconteceu lá. Mas aqui fala que tem uma Eva, que sim, diz que ela não vai fazer. Diz, Deus sabe que vai ser assim, porque Ele disse que a sua igreja vai estar presente sem mancha nem ruga. E sabemos que a perfeição vai ser ali quando estejamos completamente, esta perfeição com esse corpo eterno e glorificado. Mas para chegar ali, tem um requisito para chegar aí. Não qualquer um, nem qualquer um pode chegar à presença de Deus sem se corrigir. Continua dizendo aí, ele estará ali em seu esplendor, porque a sua palavra manifestada, ela vai ser um sinal ou exemplo para o mundo. Vai ser algo que o mundo poderá ver e dizer: essa é uma fanática. Agora vejam, isso tudo vai se cumprir e está se cumprindo antes de receber esse corpo eterno e glorificado. Muitos já se puseram a dizer, e os mesmos da casa: mas essa é uma fanática. Como é que tu vai deixar de fazer isso, fazer aquilo? Vão zombar de ti quando tu sair para o trabalho, ou quando tu for aqui, ou for ali, ou fazer compras. Vão começar a te apontar: ah, tu está fora de moda, tu não está assim, como eles falam.
Agora vejam, vai ser um sinal, um exemplo para o mundo. Vai ser algo, veja, que o mundo vai poder ver e dizer: ah, essa é uma fanática, é uma prima de segundo grau, não pertence ao nosso grupo. E isso está bem, porque ela pertence melhor a esse grupo daqui de cima, de onde? Da era de pedra angular. Ou seja, não podem vir dizer: estamos aqui em cima, nós na era de pedra angular. As obras vão mostrar se estás aí. E o mais importante, cruzou o véu, passou para dentro do véu, porque não passar o véu é morte nesse tempo final. Passar o véu é receber a fé de rapto. Continua dizendo o nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo. E agora, esse é o Espírito Santo que está operando esses ministérios no último dia, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na trajetória do programa divino, e chegará à parte culminante no cumprimento da visão da carpa. Aí vai ser a parte culminante do programa divino para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para todos os que estão no paraíso. Por quê? Porque essa manifestação aí é tanto para a bênção da igreja noiva que está viva nesse tempo final, como para os que estão no paraíso, porque os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus e se levantarão. Ou seja, que para eles é uma grande bênção esse ministério que Deus está operando no meio da grande carpa catedral, que são os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus. Portanto, continua dizendo, portanto, isso vai se fazer uma realidade nesse tempo final. Deus está e vai estar nesse projeto dessa visão da carpa, que foi mostrado ao reverendo William Branham. E isso é no meio do cristianismo primeiro, e também vai impactar os judeus. Trabalhar em um projeto divino que já foi mostrado em visão é trabalhar a segurança, como Moisés trabalhou com o povo na construção do tabernáculo e como também Salomão trabalhou na construção do templo lá em Jerusalém. E um pouquinho mais abaixo desta mesma mensagem diz: assim que nesse projeto vão aparecer os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus no último dia. Ah, mas esses ministérios vão aparecer ali? Mas ele tinha nos dito que esses ministérios estavam no meio da igreja. Várias mensagens diziam. Agora vejam e entendam que isso tudo era potencialmente. Agora estamos na realidade. Diz, vai ser o Espírito Santo operando esses ministérios em favor dos crentes em Cristo para dar-lhes a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E quando lhes diz isso, alguns dizem: ah, sim, verdade é. Então, quando eles venham, me diz isso. Então, eles procuram uma interpretação para satisfazer a sua incredulidade. E então aí, eles começam a acrescentar a palavra. Não veem ou não querem ver que Deus sempre tem usado véus de carne, instrumento, porque Deus vai mudando, Deus em metamorfose, mudando de máscara, mudando de instrumentos, de véus de carne. E continua dizendo, tudo o que foi mostrado vai se cumprir, mas até depois que este projeto esteja cumprido, quem tiver a ordem do que Deus vai fazer, o que tem a ordem do que Deus vai fazer, não sabemos quando Deus vai fazer os milagres, mas os milagres vão vir a ser como confirmação da palavra que Deus estará nos dando no cumprimento da visão da carpa. Vejam que clarinho. Aí o diz, e escutam isso, ah não, é que isso ainda não está se cumprindo, porque isso é quando Ele venha, é que Ele vai vir e Ele vai pregar para nos trazer a fé de rapto. E isso já está acontecendo nos seus narizes. Deus cumprindo a sua palavra. E esse é o maior milagre. Não é que ainda não aconteceu os milagres, ou não aconteceu isso, nem aquilo. Espere, que primeiro é a igreja noiva. Primeiro está sendo dado a fé de rapto à noiva,
quando a igreja noiva do Senhor já tenha a fé de rapto, já vão ver como todas estas coisas vão começar a se cumprir fisicamente, embora já podem desde antes ir se cumprindo progressivamente coisas fisicamente. Tem muitos testemunhos de pessoas que já foram curadas pela fé, crendo de todo o coração e colocando a sua fé posta nas promessas de Deus para esse tempo e no cumprimento da sua promessa nesse tempo. E tudo isso vai continuar progressivamente, e como por exemplo a morte espiritual das pessoas que cruzaram a linha, pode continuar sua vida normalmente, aparentemente não aconteceu nada, mas já faz um tempo que estão mortos espiritualmente e nem sabem. Agora continua dizendo, volto a ler esta oração. Não sabemos quando Deus vai fazer os milagres, mas os milagres virão a ser como confirmação da palavra que estará Deus nos dando no cumprimento da visão da carpa. Se há palavra é porque há pregação, e se há pregação é porque há uma voz, há um instrumento de Deus que Ele está usando no meio da sua igreja. O mais importante é a palavra, porque isso é o que vai dar a fé para serem transformados, os crentes em Cristo. A fé de rapto vem pela palavra revelada que estará sendo dada, e isso vai ser a trombeta final, ou grande voz de trombeta. Estes são os 7 trovões revelando as suas vozes, porque os trovões contêm o segredo do 7º selo, o segredo da vinda do Senhor, o qual, quando ele falava dos trovões, vejam, ele estava falando o que seria em uma grande carpa catedral, onde os trovões estariam sendo emitidos e estariam dando a conhecer o 7º selo, dando à igreja noiva fé de rapto. E na página 35 do livro de citações, nos diz, parágrafo 293, diz: muitos da reunião do meu novo ministério estão entrando. O irmão Batista, parado ali, a sua filha, o mais jovem, tinha sido um pouco desviada, e quando ele chegou na sua casa, ela estava salva, e aqui está, nessa manhã, para ser batizado e seguir em frente. E um varão, o Sr. Saltman, um amigo meu do Canadá, a sua sogra, em uma condição moribunda, disse: achará tua sogra quando chegue ali, vai pela via, vai ver vai se recobrar, e muito bem, foi assim que aconteceu, apenas vindo ali, está apenas em sua infância agora, se movendo, mas, esperamos sumamente, abundantemente, sobretudo, estamos na águia, e os últimos dias, mas em uma hora gloriosa, e escreve a infância do novo ministério, e em cima ele escreve, por um profeta. Terceira etapa é igual, falar a palavra, que é o que o nosso irmão William aqui nos disse, nos deixou dito, que os milagres vão ser uma confirmação dessa palavra que, por profeta, Deus está nos dando nesse tempo final no cumprimento da visão da carpa. E que palavra é que está nos dando? Pois a fé de rapto. E vem a ser a palavra sendo falada, sendo revelada, a qual está nos dando. E isso vai ser o quê? A trombeta final. Isso é a voz de Cristo, a grande voz de trombeta, que são os 7 trovões, revelando o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda do Senhor. A trajetória do ministério de Elias por 5 vezes. Nos coloquemos de pé e deixamos assim imediatamente conosco nesse tema que temos para hoje, a trajetória do ministério de Elias por 5 vezes, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.